Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um mês de outubro abençoado e que Deus possa estar com vocês. Meus amigos, vamos falar muito aqui sobre a reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam 11 rodadas. Eu acredito no acesso. E vocês? Vocês acreditam? Deixem aí nos comentários. Diniz com moral. Ontem, simplesmente, quem elogiou o trabalho do Diniz foi o Daniel Alves. Perfeito? E, meus amigos, neste vídeo a gente vai colocar o vídeo do Jorge Salgado, cedido pelo pai Carlos, dele caminhando no Leblon, como se nada tivesse acontecendo no Vasco da Gama. A gente vai mostrar como o Jorge Salgado administra o Vasco da Gama no dia a dia. Imperdível. A gente vai falar aqui sobre a situação de salários, grana bloqueada e o seguinte, teve aí alguns canais de YouTube que falou aí sobre um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A gente vai falar muito sobre esses 175 milhões. Vamos falar a verdade para o torcedor do Vasco, sem maquiagem e sem sacanagem. Bom, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e Confiança. Restam aí 11 rodadas para o Vasco. O Vasco subiu de produção com Fernando Diniz. O Vasco precisa melhorar aí o seu rendimento fora de casa nessa reta final. Serão 6 partidas fora de casa para a gente poder conseguir o acesso. O Diniz, ele já tem um aproveitamento muito melhor nos jogos fora de casa do que o Lisca e do que o Cabo. E cara, o Vasco da Gama jogando nos seus domínios em São Januário tem tudo para poder arrebentar a boca do balão. E olha só, meus amigos, pode acontecer um fato inédito nessa Série B. Se o Vasco vencer o Confiança, e eu tenho certeza que o Vasco vai vencer, o Confiança, que é o penúltimo colocado nessa Série B, o Vasco emenda aí o seu 4º jogo com vitória fora de casa. E mais, meus amigos, a gente vai conquistar a 3ª vitória consecutiva, feito inédito aí nessa Série B. Então as coisas melhoraram muito, nossa defesa está mais sólida, alguns jogadores aí ressurgiram das cinzas sob o comando do Diniz. E é o seguinte, ontem quem elogiou o Diniz foi o Daniel Alves, né? E o Daniel Alves comparou o trabalho aí do Diniz com o trabalho de vários treinadores que passaram pelos clubes que ele atuou. Perfeito? Falou que foi o melhor treinador que ele teve lá no São Paulo. Então o Diniz cheio de moral aí, e a torcida do Vasco, a grande maioria, gostando muito do trabalho do Fernando Diniz. Gente, foi só isso que o nosso Daniel Alves falou. Nada de especulação com relação a vir para o Vasco da Gama. Isso não existe. Jorge Salgado não consegue manter o Cano, que é o básico, quanto mais trazer o nosso Daniel Alves, jogador de seleção brasileira. Bom, mas eu vou colocar aqui o vídeo do Jorge Salgado caminhando aí pelo Leblon, como se nada estivesse acontecendo no Vasco da Gama, e depois eu volto. Perfeito? Faz o nosso Vasco campeão lá, pô. Faz o nosso Vasco campeão lá, pô.
Gente, faz o nosso Vasco campeão lá, pô. Meus amigos, é dessa forma como o Vasco tem sido administrado. O Vasco é administrado hoje através de WhatsApp. O presidente, ao invés de estar no clube no dia a dia, esse é o dia dele aí, ó, caminhando, passeando. Enquanto isso, funcionários do Vasco da Gama aguardam a liberação de recursos aí. Eles mandaram 186 funcionários embora, perderam o ato trabalhista. O Vasco aí com a grana retida com relação à venda do Arthur Salles, e fica dessa forma. O Vasco com 3 meses de salário atrasado, e esse sujeito, ó, nem aí, andando, caminhando, sem lenço e sem documento, como diria Caetano Veloso. É uma grande vergonha. Como que um cidadão desse consegue simplesmente caminhar com a consciência tranquila? Golpista, estelionatário, falou que iria arrumar 70 milhões para colocar no Vasco da Gama. Eu estou aguardando até hoje, e o Vasco vivendo aí de empréstimos. E com relação a esse acordo aí com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, canais de YouTube aí dizendo que 175 milhões iriam ser abatidos da dívida do Vasco, usando o exemplo do Cruzeiro. Gente, dá licença. O básico essa diretoria não fez. A gente está com a grana lá da Caixa Econômica Federal, 6 milhões de reais, que a gente tem direito, preso desde 2018. Esses caras não conseguiram trazer para o Vasco da Gama. Vamos parar de enganar o torcedor vascaíno. Nada pode vir de bom dessa administração do seu Jorge Salgado. Aí me vem essa matéria lá do Papo na Colina para dizer que se espera um lucro no final do ano de 100 milhões de reais. Que lucro de 100 milhões de reais é esse, gente? Que lucro é esse? O Vasco não paga nada em dia, perdeu o ato trabalhista, não pagou o Profut esse mês, não tem as certidões, patrimônio do clube todo largado. E tem gente que vende esse tipo de situação. Não dá para ser feliz desse jeito. O Vasco simplesmente está entregue às baratas. O Vasco da Gama, hoje ele é administrado por pessoas de refúgio. E tá aí o vídeo. Tu acha que um cara desse, que caminha tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, tu acha que esse cara tá preocupado com o Vasco da Gama? Você acha que esse cara aí gosta do nosso clube? Faça a reflexão de vocês. E tem torcedor do Vasco que está satisfeito com isso aí. Tem torcedor do Vasco que gosta, né? Isso explica o descaso. O Vasco está entregue às baratas. Isso demonstra aí a situação a qual o Vasco se encontra hoje, que é vergonhosa e deprimente. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá enquanto esse canal existir. Independente de Jorge Salgado ter me processado, a gente vai denunciar a picaretagem dentro do Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua atenção, e vai dar Vasco, eu acredito. Obrigado.